Olá, espero que vocês se encontrem bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Helder Correia, muito obrigado por estarem desse lado, muito obrigado às novas pessoas que têm chegado, aos novos subscritores, àquelas pessoas que têm compartilhado os vídeos, feito o gosto, maneiras de ajudar este projeto a expandir e a crescer, que é uma ajudinha necessária, porque quanto mais pessoas eu conseguir alcançar trazendo conteúdo que eu espero ajudar a expandir as consciências, claro, não dentro de uma verdade absoluta, mas sim dentro de uma troca de experiências, uma partilha de conhecimentos, e é isso, pessoal, é esta a minha maneira de encarar este projeto, algo que eu gosto de fazer, de me exprimir e também de compartilhar conteúdo espiritual, vivenciado por mim também, e por isso, por eu gostar de detalhar as coisas e trazer mais profundidade, eu tenho vindo a constatar, dentro da temática das dimensões espirituais, alguma confusão de termos. Há pessoas que misturam até com outra coisa que são os planos espirituais e fazem essa confusão. E eu decidi fazer aqui um vídeo bem simples, reunir aqui conteúdo de uma forma assim mais aberta, mais geral, para que a gente compreenda melhor o que é um plano espiritual, o que é uma dimensão, claro, à minha maneira. Foi o estudo que eu reuni. Vou compartilhar uma vivência dentro de uma projeção astral que interliga aqui ao tema, mas nunca se esqueçam que isto foi absorvido por mim e que está a ser passado para vocês através da minha pessoa, portanto filtrem tudo e o que fizer sentido para vocês, vocês assimilem. Muito bem, então vamos começar pelos planos espirituais. O que é que seriam os planos espirituais? Ora, planos são locais físicos, espaciais, geográficos, locomoventes, que se interpenetram uns aos outros devido à espacialidade dos átomos. Nós temos este plano que é o plano físico, plano material. Este plano, no que toca à densidade da sua energia, porque tudo é energia no universo, o que difere são os graus de condensação dessa mesma energia. Então nós temos um espaço que nós vivenciamos e que este espaço é constituído por átomos. A espacialidade dos átomos, com a interferência da gravidade, quando eles são mais unidos, geram, por exemplo, aqui este plano mais denso, matéria, que é o plano físico. Vamos fazer uma analogia. Quando eu ligo um rádio, sendo nós o rádio o aparelho, não é? A nossa consciência é que está a absorver toda a informação daqui, da realidade do dia-a-dia, daquilo que vivenciamos no agora. Quando eu ligo um rádio, nós temos diversas estações de rádio que estão a dar ao mesmo tempo, mas só podemos sintonizar uma estação de cada vez. Então, fazendo esta analogia, o plano onde nós estamos, o plano físico, material, ele está sintonizado através do nosso aparelho, neste momento. Embora existam outros planos que nós não podemos vivenciar, pelo menos com os sentidos atuais, embora a sensibilidade de algumas pessoas possa captar informação de outros planos, eles interpenetram-se e também influenciam uns aos outros. Por exemplo, nós costumamos ver os planos mais grossos em baixo e depois os planos mais sutis acima, mas isto é só um parâmetro de exemplificação, porque como eu já expliquei, tudo se interpenetra num só espaço. Mas teríamos então os planos mais densos, sendo o nosso, e depois aqueles mais próximos que chamamos de umbralinos, onde teríamos, por exemplo, logo nos planos mais próximos, aqueles planos onde há consciências confusas, muito agarradas a energias da Terra, que precisam de passar por uma compreensão, então ficam ali num intermediário. A palavra umbral remete a umbral de uma porta, que é aquela parte da porta, não é? Onde nós estamos nem para um lado nem para o outro, estamos ali no intermediário. E depois, à medida que esses planos vão se utilizando, ainda que sejam de matéria um pouco grossa, porque matéria é energia condensada, nós vamos ter, por exemplo, as colónias espirituais, algumas, que estão ainda nos planos mais umbralinos, onde começam a ser recebidos espíritos que precisam de uma regeneração energética para continuar a ascender naquilo que é o seu caminho evolutivo consciencial. Portanto, matéria mais leve, menos grosseira, átomos mais expandidos que sofrem menos a ação da gravidade terrestre. Nos planos mais superiores, nós teríamos já
espíritos que deixaram de sofrer a ação, vamos dizer, da roda kármica. Passaram a fase daquilo que seria a roda de Sansara e já não necessitam de descer e encarnar. Aquilo que chamaríamos de o plano dos ascensionados. Falando em dimensões, vamos remeter então o tema às dimensões enquanto graus de perceptividade e volume de informação da consciência. Por exemplo, aqui, a terceira dimensão seria então o tempo linear, como assim o percebemos, e a memória. Ou seja, nesta dimensão, nós compreendemos tudo sobre uma forma de tempo linear, passado, presente e futuro, sendo uma linha que vai correndo, vai andando sempre para a frente, nós compreendemos assim, e também temos as memórias, ou seja, agregado a essa linha de tempo temos as memórias que vamos compreendendo e armazenando. Não existe primeira dimensão nem segunda dimensão. Porquê? Tudo são átomos. Tudo são átomos. O próprio átomo, ele detém volume. Portanto, ainda que uma folha, por exemplo, vocês olham para uma folha e compreendem que tudo o que desenham nessa folha está em duas dimensões, à primeira vista, sim, mas na realidade, não, porque essa mesma folha é constituída por átomos e todos os átomos já detêm volume. E mesmo quando separamos o átomo e vamos mais para baixo, exemplificando, também existe volume. Parte da dimensão, nós teríamos acesso a todas as memórias, passado, presente e futuro. Numa quinta dimensão, nós teríamos acesso a todas as possibilidades. Sexta dimensão seriam todas as possibilidades num ponto apenas. Transcendíamos um pouco a visão das possibilidades. E numa sétima dimensão já não existiriam as possibilidades nem a memória. Portanto, não haveria mais esta noção que nós temos aqui de tempo numa eventual sétima dimensão, e isto são apenas algumas. O universo é um infinito de possibilidades e as dimensões também não divergem disso, portanto haveriam infinitas ou haverão infinitas dimensões. Portanto, nós teríamos uma densificação infinita do micro para o macro, e isto vale para tudo o que existe. Claro que tudo o que eu estive a falar aqui está dentro do nosso universo, mas existindo outros universos, eles estariam como dentro de bolhas, bolhas que se vão eventualmente tocando, e as leis e os princípios básicos seriam os mesmos em cada bolha, cada universo, apenas havia uma diferenciação de organização, sendo que a lei que rege todas essas bolhas, todos esses universos, é a mesma. O amor incondicional, não o amor como nós o compreendemos com a nossa mente racional, mas um amor, vamos dizer assim, libertador. Mesmo a palavra liberdade, libertar, é uma palavra, portanto, já está ali a limitar tudo aquilo que é o absoluto, que não pode ser compreendido por uma mente limitada, rasa. E pronto, foi isto, pessoal, que eu quis trazer aqui um resumo daquilo que são os planos espirituais e as dimensões enquanto percepções e volume agregado de informação das consciências. É claro que eu tive uma experiência que me remete a isto, que foi, uma vez desdobrado, eu comecei por um sonho onde algo me remeteu a uma lucidez e eu fiquei lúcido em corpo astral. Inicialmente eu estava a ver gelo, muito gelo, e percebi que era um sonho, então abri a lucidez e haviam dois seres luminescentes que se encontravam um pouco distanciados. Eu levitei e fui sobrevoando até à beira deles, e quando me aproximei, um tinha uma forma feminina e o outro masculina, e eu perguntei quem eram eles. Eles disseram que eram guias espirituais, e um deles disse que cada vez que eu ia me desviando do meu caminho natural, aqueles peixes, ou seja, havia como que um lago com peixes grandes, vermelhos, com bigodes assim bem grandes, aqueles peixes ficavam inquietos cada vez que eu me desviava daquele que era o meu caminho natural. Claro que aquilo era uma analogia, que aquele guia espiritual, percebendo se calhar uma oscilação naquilo que é a minha lucidez, ele, vamos dizer, plasmou aquelas formas, perceber os peixes como o equilíbrio, a tranquilidade, a interligação daquilo que é o mundo terreno com os mundos espirituais, equilibrando ali. O peixe simbolizava isso, e cada vez que eu me saía do meu caminho natural,
os peixes ficavam inquietos e ele dizia inclusive que às vezes eles saltavam para fora e ele tinha que os colocar dentro novamente. Então eu, percebendo tudo aquilo, questionei se eu não estaria às vezes no meu caminho natural, questionei qual é o meu caminho natural, como eu alcançaria o meu caminho natural. E aquele ser virou-se para mim e disse: tu não estás no teu caminho natural desde que nasceste. E então eu despertei no corpo e eu compreendi que aquele ser remeteu a uma essência minha muito para além desta vivência que eu estou a ter na matéria aqui na Terra, não negando nem compreendendo as coisas de uma forma superior ou inferior. Não tem a ver com isso, tem a ver que efetivamente nós temos uma essência infinita ligada ao cosmos, estamos aqui numa vida terrena, dando vida a um corpo constituído por fluidos daqui, portanto o corpo é da Terra, nós estamos a agregar informação, mas a nossa consciência é cósmica, e então aquele ser quis-me dizer que a minha essência está muito mais além do que o nascimento do meu corpo físico. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre planos e dimensões espirituais. Já sabem, continuem a procurar mais conhecimento, seja destas temáticas, seja de outras quaisquer. É claro que muita gente diz que muita gente já está a vibrar em quinta dimensão, outras pessoas a vibrar em terceira dimensão. É assim, eu acredito que nós podemos, eventualmente, derivado a um aprofundamento, vibrar numa dimensão diferente. Se eu acho que isso é um processo contínuo, pode haver uma ou outra pessoa que alcance coisas que diferem daquilo que é a realidade palpável e vivenciada, falando de uma parte mais geral, mas como eu sou bem pé no chão, eu acredito que nós devemos nos preocupar com o nosso dia-a-dia e não tentar alcançar uma vibração que depois na prática não é bem assim como muita gente fala. Portanto, vamos viver a espiritualidade no nosso dia-a-dia de uma forma real, palpável, e não entrar um pouco em desvirtuar as consciências, porque não é esse o meu intuito, e eu vejo que muita gente entra por esses caminhos, às vezes até entra num processo de negligenciar a vida do dia-a-dia, a vida simples dos vizinhos, a vida simples das pessoas que encontramos na rua, no trabalho, seja o que for, e quando entramos num processo de achar que estamos a vibrar numa dimensão e que temos não sei quem de família estelar, e vamos compreender as coisas dentro de uma simplicidade, porque espiritualidade é mesmo isso, é a simplicidade do dia-a-dia, aqui encarnados, que é para isso que nós cá estamos, para esta experiência. Não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, paz e luz para todos.